Eu vim aqui nessa sessão hoje, estava inscrito para os debates, infelizmente fiquei entre os últimos, não consegui falar, mas fiz questão de me pronunciar, tanto em solidariedade ao meu colega Alexandre Ramagem, que sofreu uma grande covardia do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, tanto pela defesa das nossas prerrogativas que vêm sendo tão vilipendiadas pela Suprema Corte e pelas demais instituições que estão agindo em consórcio nesse país, e também porque eu também fui vítima de uma covardia vindo do STF e da Polícia Federal. No dia 18 de janeiro de 2024, a Polícia Federal entrou na minha casa, pularam a janela, espancaram a porta do meu quarto, onde eu dormia com a minha filha e a minha esposa, sob a alegação de que eu teria participado de alguma forma do 8 de janeiro. Era um mandado de busca e apreensão de Alexandre de Moraes e eles pegaram a minha arma registrada, o meu celular, o meu passaporte diplomático e o meu computador. E qual foi a alegação do Supremo Tribunal Federal para fazer essa busca e apreensão ilegal? Um apoiador meu de Campos dos Goytacazes, ele me enviou uma mensagem no celular me chamando de meu líder. E ele teria supostamente participado do 8 de janeiro. Só que a própria Polícia Federal identificou que ele não participou, que a imagem que foi divulgada como se ele estivesse no 8 de janeiro era uma foto, na verdade, da posse do Bolsonaro em 2019. E ainda assim a Polícia Federal, com autorização, com determinação de Alexandre de Moraes, invadiu a minha casa, fez essa covardia comigo e levou todos os meus pertences. Até hoje não me devolveram nada. Eu posso sequer sair do Brasil para fazer denúncias em organismos internacionais contra essa covardia. Uma semana depois, a busca e apreensão foi no Ramagem. Uma semana depois, dia 25 de janeiro, fizeram uma busca e apreensão no Ramagem. Aí, olha só, eu esqueci de mencionar, no dia 18 de janeiro de 2024, onde houve essa busca e apreensão contra mim, era aniversário da minha mãe. Ela estava até, inclusive, dormindo na minha casa, que a gente ia celebrar esse dia. E aí, dia 25 teve a busca e apreensão no Ramagem. No dia 19 de dezembro de 2024, teve uma busca e apreensão num assessor meu. Eles não encontraram nada comigo nessa Fishing Expedition, essa pesca probatória, e aí foram num assessor meu. E era aniversário da minha filha. Olha só que coincidência, se pode dizer assim. E por que eu tô falando de tudo isso aqui? Porque o que fizeram comigo é o que fizeram com o Ramagem. E com ele eles conseguiram construir uma linha de raciocínio, construíram um malabarismo retórico para imputar esses crimes a ele. Comigo não conseguiram. Até no meu assessor tentaram ir. Dia 19 de dezembro de 2024, logo após alguns meses, houve o início da denúncia contra Bolsonaro e os demais. E aí eu ouço os parlamentares de esquerda, os deputados de esquerda, dizendo o seguinte: mas a Polícia Federal teve provas robustas, eles disseram isso no relatório. Essa é a mesma Polícia Federal que fez todas essas covardias, essas inconsistências, essa falta de conjunto mínimo de indícios para fazer uma busca e apreensão em mim, e que está colocando tudo isso no papel. Aliás, papel aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. E olha o que a Polícia Federal imputa a Ramagem: crime de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano violento qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração do patrimônio tombado. Esses 5 crimes estão nessa linha do tempo que começa em 29 de julho de 2021. 29 de julho de 2021 começa esse golpe em que Jair Bolsonaro queria se autogolpear, sabe-se lá por quê. E aí eles dizem o seguinte: não, mas é porque ele já previa sua derrota, então ele já começou a agir, inclusive, em conluio com o Ramagem. Dia 18 de dezembro, houve a diplomação do Ramagem, 18 de dezembro de 2022. 8 de janeiro de 2023, e aí foi o ato consumado com o golpe. Ato contínuo, Zanin envia um ofício para a Câmara dos Deputados dizendo o seguinte: não, olha, vocês não podem sustar ação penal na organização criminosa, na tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no golpe de Estado. Só no dano violento qualificado pela violência e grave ameaça e na deterioração do patrimônio tombado. Muito conveniente. São os crimes com menor pena. Agora, eu lhes pergunto: o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, isso foi feito quando? Isso foi feito, supostamente, no 8 de janeiro. Violência ou grave ameaça. Golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído.
Se isso não foi feito no dia 8 de janeiro, legitimamente constituído antes era o governo Bolsonaro. Como é que o Ramagem ia tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor legitimamente o governo Bolsonaro? É evidente que esse crime também se configura no dia 8 de janeiro. Agora, a dúvida é a questão da organização criminosa. A organização criminosa, como trouxe aqui de forma muito brilhante o relator Alfredo Gaspar, é um crime permanente. É um crime como o sequestro. O sequestro, desde o momento que há o início do sequestro, até o momento em que acaba o cárcere, o crime ele se estende no tempo. A flagrância se estende no tempo. Então esse crime ele ocorreu antes e depois da diplomação. Todos os crimes aqui elencados, a Câmara dos Deputados pode sim sustar. Mas há essa contradição em que os deputados governistas, os deputados de esquerda, eles alegam que a imunidade parlamentar, nesse caso do parágrafo 3º do artigo 53, não se estende aos corréus e somente à Ramagem. Mas a literalidade da Constituição é explícita. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime oriundo após a diplomação, a Câmara poderá sustar o andamento da ação. Se queremos mudar o texto da Constituição, vamos propor uma PEC, mas o que está previsto é isso. Só que o Supremo Tribunal Federal, no afã de querer condenar o presidente Bolsonaro e os demais envolvidos cidadãos comuns, botaram Ramagem para ter a conexão. E aí acontece essa inconsistência. Bom, para concluir, senhor presidente, ontem nós vimos diversos deputados no plenário alegando que nós devemos reivindicar a nossa prerrogativa parlamentar e não deixar o Supremo Tribunal Federal legislar no nosso caso, como foi a questão do aumento de vagas para deputados, já que havia uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu quero ver hoje, porque hoje realmente é a defesa das nossas prerrogativas. Hoje é a defesa do parlamento. Hoje nós não vamos nos apequenar como está acontecendo. Hoje a Câmara dos Deputados tem a oportunidade de se agigantar. Votamos sim pela aprovação. Declaro encerrada a votação. Parecer do nobre deputado Alfredo Gaspar foi aprovado com 44 votos sim, 18 votos não.